bom chegar até você mais uma vez com uma palavra de Deus para o teu coração. Quero meditar com você por alguns minutos sobre os versículos que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 11, que diz assim o texto: Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero falar com você, meditar com você sobre o poder do nome de Jesus. Já existiu muitos nomes grandes na história da humanidade. Existiu nomes que tiveram influências, como os faraós, né? Toda a dinastia dos faraós. Poderia citar para você nomes como o nome de Alexandre, o grande conquistador, né? Nero, os Herodes, são nomes que fizeram história. Albert Einstein foi um grande nome, Karl Marx, Maomé, Darwin, Thomas Edison, nomes grandes como Martinho Lutero, nomes bíblicos também que tiveram história e que têm relatos extraordinários na palavra de Deus, como Abraão, como Isaac, Jacó. Que falar de homens como Noé, como Sansão, os profetas, homens como Moisés, o grande legislador, profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, enfim. Todos estes foram grandes. Mas o texto que eu citei para você da palavra de Deus de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 diz que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todos os nomes. Quando a Bíblia diz isso, está colocando Jesus em uma posição superior, em uma posição muito maior do que todos os demais nomes que já existiram na história da humanidade. O que faz o nome de Jesus ser tão grande? O que faz o nome de Jesus ser o maior de todos os nomes? É muito simples a resposta. Além de Jesus ser o Salvador, de vir ao mundo para morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados. Mas a diferença é que Jesus foi o único que ressuscitou de entre os mortos. Nenhum dos nomes que citei para você morreu e ressuscitou. Somente Jesus Cristo. Ele é o único homem, único Deus que se fez carne, que se tornou homem e que ressuscitou de entre os mortos. Por isso, Jesus é o maior, porque Jesus não está limitado a tempo, Jesus não está limitado a espaço. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Por isso não existe, nunca existiu e jamais vai existir um nome tão grande, um nome tão poderoso como o nome de Jesus. O nome de Jesus traz alguns aspectos interessantes, citados na palavra de Deus. O evangelista João, no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele fala sobre a manifestação deste nome. E o texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai.
Jesus Cristo é o maior porque ele era Deus, ele é Deus. E ele se fez homem e habitou entre os homens. A palavra profetizada, a palavra de Deus se fez carne. Isto faz de Jesus o maior personagem, o maior homem de todos os tempos, porque ele se fez carne, habitou entre nós, e a vida estava nele, e ele é a luz dos homens. Jesus é o maior porque ele é a luz, porque ele é o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o maior porque ele é o Salvador, porque ele morreu por nós, porque ele ressuscitou e porque ele nos deu o direito de vida eterna. Estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Estávamos sem destinos, mas ele nos colocou, nos apresentou o caminho que conduz a Deus e que conduz ao céu. Estávamos separados, mas ele nos uniu. Estávamos distantes e ele nos trouxe para perto. Não existe outro nome como o nome de Jesus. Ele é o único nome pelo qual podemos clamar nos tempos de angústia, nos tempos de aflições, nos tempos de necessidades. Ele é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, no versículo 12 do capítulo 4, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Não há salvação fora do nome de Jesus. E eu quero finalizar deixando com você dois versículos da palavra de Deus, que podem fazer total diferença na tua vida. Você precisa crer, você precisa aceitar e entender que Jesus é o Senhor e Salvador. E Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Use o nome de Jesus, não como amuleto, não. Porque os sinais seguirão os que crerem. Primeiro você precisa crer. Se você crê, você tem à disposição o nome mais poderoso que existe. Não existe inferno, não existe doença, não existe enfermidade, não existe tribulação, não existe tempestade alguma que resista ao poder do nome de Jesus. Que este nome continue agindo na tua vida, que este nome provoque mudança na tua vida, que este nome faça parte da tua vida e que este nome seja manifestado na tua vida. Que Deus abençoe você, que Jesus Cristo esteja contigo, entre na tua casa, mude a tua história. Há poder no nome de Jesus. Esta é uma palavra de Deus para você.